Eu creio que há pouco mais de um ano atrás, eu expus aos irmãos todo o capítulo 13, ou boa parte dele, pelo menos até o verso 7, a metade dele, na realidade, quando, da última eleição presidencial, das questões que aconteceram, nós falamos sobre esse texto, falando do papel do cristão no país, como cidadão do país, o que ele deve pensar, o que ele deve fazer. E as últimas movimentações políticas, governamentais no nosso país nos levam a voltar a esse texto, nos levam realmente a voltar a meditar nessa verdade escrita pelo apóstolo Paulo. Nós precisamos ser convictos quanto ao nosso lugar, nós precisamos ser convictos quanto à nossa posição como cidadãos desse país, mas antes de tudo como cidadãos celestiais. Então este texto, ele muito nos abençoa, e eu quero voltar a ele, a novas aplicações, aquilo que ele é importante para nós, estudando nessa noite. Eu peço que você coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler os versos 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pai, nós temos Tua palavra eterna, aberta diante de nossos olhos. Quanto carecemos que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, a fim de realçarmos que Jesus Cristo é o nosso tão grande Salvador e Senhor. Abençoa-nos enquanto estudamos a Tua verdade. Nós assim pedimos em nome dEle. Amém. Podem se assentar, irmãos. Se você quiser rever a exposição desse texto, a nossa página no YouTube, a página da nossa igreja, ela tem registrado essas 6 mensagens que foram pregadas a respeito de Romanos capítulo 13. Estão numeradas de 1 a 6, numa sequência lógica de pensamentos. O que eu vou fazer, eu não vou retomar tudo aquilo que falei, mas relembrar de algumas aplicações que são importantes a nós. Primeiro, aquilo que esse texto nos ensina é que não há nada que justifique uma associação entre igreja e Estado, de forma que o Estado interfira na obra cristã ou a igreja interfira no Estado. São 2 entes criados por Deus. Deus criou o Estado, Deus criou a igreja. Eles têm os seus propósitos, mas em momento nenhum a Bíblia demonstra que há associação entre eles. Em segundo, a pior condição que pode ocorrer à igreja é se permitir dirigir pelos governantes seculares. A pior situação, a pior circunstância, a mais denigrante condição é quando a igreja é dirigida por governantes seculares, quando os governantes seculares têm autoridade sobre a igreja. Isto realmente é a pior condição que ela pode viver, e durante os séculos ela viveu isso muitas vezes. Por isso é importante que os salvos abandonem qualquer concepção de um Estado que venha apoiar a igreja e seus propósitos. Isso nunca vai acontecer. Jamais teremos um Estado, um governo que apoie a igreja. Jamais teremos um governo que promova as questões da igreja. Aqui ou acolá há governos que, por interesses próprios, parecem ser favoráveis à igreja, quando na realidade são favoráveis apenas aos seus próprios interesses.
Ou seja, não nos enganemos nisto. Neste mundo, até que Cristo venha e governe aqui neste mundo, isso acontecerá em breve, nós jamais teremos um Estado que promova os interesses da igreja. A confusão entre igreja e Estado serve apenas para uma coisa: enfraquecer a obra missionária. Missões e evangelismo são enfraquecidos quando os crentes misturam Estado e igreja. Por isso, qualquer associação entre igreja e Estado está longe da sabedoria de Deus. Há duas condições perigosas para a igreja quando ela assume uma posição em relação a um governante. Porque é tão perigoso para a igreja assumir uma posição a respeito... Só um pouquinho, irmãos. De um governo que não seja a posição estabelecida em Romanos 13. Primeiro, é perigoso quando a igreja se afeiçoa a um governante. É perigoso quando a igreja realmente se afeiçoa a um governo, porque a possibilidade de interferência desse governante nos rumos da igreja se torna real. É perigoso para a igreja afeiçoar-se por um político, ao ponto de permitir, e isso acontece facilmente, que este político ou governante comece a agir nos rumos que a igreja deve tomar. É também preocupante quando a igreja assume uma oposição aberta a um governante, porque nisto ela está dando ensejo à perseguição por parte do governo. Então, a posição de Romanos 13 é a posição de equilíbrio que Deus quer que a igreja tome. Então, isso nos leva a alguns princípios. Primeiro, a obediência às autoridades constituídas são requeridas dos salvos em Cristo. O que Romanos 13 nos ensina é que a obediência por parte dos crentes à autoridade constituída é inegociável. Romanos 13 nos mostra isso. Não importa quem seja, e eu citei isso quando estudamos esse texto, as exceções a esta regra. Não importa quem seja. A Bíblia está dizendo em Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O texto não está dizendo se são boas ou ruins. O texto está dizendo que as autoridades que há foram dadas por Deus. Quando há uma desobediência ao princípio de governo, lei e ordem, nós temos que justificá-la mediante realmente questões claras da palavra de Deus. Quando o governo deixa de cumprir realmente o objetivo estabelecido por Deus aqui, e notem que o verso 3 diz, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. O verso 4 diz, porque ele é ministro de Deus para teu bem. É um ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal, diz o final do verso 4. Ou seja, aquilo que Deus está dizendo, que enquanto um governo cumpre este objetivo, sendo nós realmente favoráveis a ele ou não, nós devemos nos sujeitar a ele. O que o texto de Romanos 13 nos ensina é que igreja e Estado são entidades distintas. E não há princípio bíblico algum que demonstra que a igreja deve controlar o Estado ou o Estado a igreja. Por isso, todo salvo em Cristo deve ser consciente de sua posição como cidadão de seu país, ao mesmo tempo que não se esquece de sua cidadania celestial. Você é um cidadão desse país. Cumpra com as regras deste país. Seja responsável neste país. Mas jamais se esqueça de uma verdade. Esta não é a sua pátria. Você não é daqui. Você não viverá a eternidade aqui. Você está aqui como um peregrino e forasteiro. Quem é um peregrino é alguém que está de passagem. Quem é um forasteiro é alguém que mora ali sem ser dali. Esses somos nós. Ou seja, jamais nos esqueçamos disto. Seja o melhor cidadão do seu país que você puder ser. Lute pelas questões justas, lute pela justiça, mas jamais se esqueça desse ponto. Você é um cidadão do céu.
Entender essas questões é de suma importância no posicionamento que nós somos chamados a tomar em nossos dias quanto a tudo que está acontecendo. Então, nós vamos dividir aqui as questões em 2 pontos. Como nós julgamos o governo e como nós julgamos a nós mesmos. Qual é o dever do governo? Bíblico. Qual é o dever meu e seu? Bíblico. Para que nós andemos estritamente dentro da palavra de Deus. Para que nós demos exemplo a este mundo do que Deus quer de nós e do que Deus quer que nós demonstremos aqui. Comecemos pelo papel do Estado, do governo. Os versos 3 e 4 são claros. Porque os magistrados, os governantes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o quê? Faz o que é certo. Viva dentro das questões legais. Você vai ter louvor dela. Então, aqui o Estado, ele foi constituído para reprimir as más atitudes e para louvar as boas. Verso 4. Ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Aqui fala justiça, porque é ministro de Deus. Deus o ordenou para castigar o que faz o mal. Qual é o papel do governo? Limitar a manifestação do pecado neste mundo. Se não houvesse governo, lei e ordem, você imagina a barbárie que nós viveríamos como sociedade? Eu estou estudando Apocalipse com vocês e nós estamos estudando o tempo tribulacional e conforme vamos andando dentro do tempo tribulacional, nós vamos percebendo o caos que vai tomar conta deste mundo. E uma das razões do caos é que não tem governo. Simplesmente cada um vai fazer o que der na sua mente. A loucura e realmente tudo que vai acontecer no período tribulacional está envolto nisso de um caos que toma conta da nossa sociedade. Para que serve governo? Para isso. Para nós não voltarmos à barbárie, para nós não voltarmos ao caos. Você considera que o atual governo ou o anterior é ruim ou bom? Acredite, seria muito pior sem eles. Muito pior. Realmente é muito pior quando não há um governo e aqueles que têm condições fazem e realizam sua própria vontade, não limitando a manifestação do pecado. Então nós temos que entender quem criou o governo, quem estabeleceu que hajam magistrados. Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. O texto do verso 4 é claramente, porque é ministro de quem? De Deus. Estabelecido por Deus. Agora vá comigo para 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui ele está dizendo, ore por todas as pessoas que você puder. Ore pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus irmãos de igreja. Ore por todas as pessoas. Mas ele vai notar algo específico no verso 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência. Ore pelas autoridades do seu país. Ore pelo governo. Qual é o objetivo disso? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. A nossa oração pelas questões governamentais é para que nós possamos viver tranquilamente. Para que nós possamos realmente viver em paz. Então Deus está dizendo, ore pelos homens revestidos de autoridade, para que realmente a impiedade do coração deles não os leve realmente a retirar sua paz. Na sua leitura bíblica, quando você vai lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, você nota uma coisa. Haviam reis em Israel que só serviam para uma coisa, tirar a paz do povo. Salomão foi um homem sábio, e você nota como termina o governo dele? Quando ele morre, os súditos vão a Roboão, o filho dele que assume o trono, e diz, olha, a mão do teu pai é pesada sobre nós. O povo estava cansado. Um homem sábio pesou a sua mão sobre o povo. Ele praticamente juntou toda a riqueza de Israel em Jerusalém, onde ele estava. Então, em Jerusalém havia muita riqueza e havia pobreza nas extremidades. Deus está dizendo, ore pelos governantes, para que eles não nos façam mal.
O verso 2 termina dizendo: para que possamos viver uma vida sossegada, em piedade e honestidade, para que possamos desenvolver o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa fé. Agora vá comigo para 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores que por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. He repetido a verdade aqui: castigo de quem faz o mal, louvor de quem faz o bem. Mas ele diz aqui: sujeitai-vos, realmente se sujeite às leis do seu país, quer realmente governadores, quer as autoridades que por ele é enviado. Ou seja, aqui essa sujeição diz respeito não a uma obediência cega, mas uma obediência atenta. E o que isso, ao dizer que ele é castigo para os malfeitores e louvor dos que fazem o bem, nós temos que entender aqui a necessidade disso. Primeiro, como eu disse, se não houvesse governo, haveria realmente o caos. Mas entenda algo a respeito do governo. Em nenhum lugar da Bíblia diz que os governos servem para promover os princípios cristãos. Não. Eles jamais farão isso. A ideia de, vamos dizer, cristianizar uma nação não é bíblica. Nós vamos tornar a nossa nação do Brasil uma nação cristocêntrica. Você já imaginou o que aconteceria? Eu vou citar a você algo, eu quero que você pense sobre isso. É mais difícil evangelizar alguém que acha que é salvo do que um perdido costumaço. Sabe o que aconteceria no nosso país se nós quiséssemos adotar princípios bíblicos através do governo, ou quiséssemos cristianizar, vamos dizer assim, o nosso país? As pessoas não se tornariam cristãs por isso. Elas apenas enganariam a si mesmas. E a nossa situação se tornaria ainda mais difícil. Um exemplo disso está em 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, quando ele diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções, das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, eles aprenderam alguma coisa do Evangelho, e eles adotaram alguma coisa do Evangelho, mas depois eles foram novamente vencidos pelo pecado, envolvidos no pecado, e o último estado deles tornou-se pior do que o primeiro. É isso. As pessoas simplesmente enganariam-se umas às outras. Não haveria uma mudança de natureza. Não, apenas um engano coletivo. Então, cristão, o compromisso de pregar o Evangelho é seu, não do governo. O compromisso de honrar a Cristo é seu, não do governo. O compromisso de honrar a Bíblia é seu. Não espere que o governo vai fazer isso. Os representantes de Cristo nessa terra somos nós, não o governo. Então esteja atento ao seu lugar. E por isso, então, é importante que nós também determinemos biblicamente qual é o dever da igreja. Afinal, por que então Deus colocou a igreja neste mundo? Notem que Deus cria a família, Deus cria o governo, Deus estabelece a igreja. Foi Deus que fez tudo isso. E Ele claramente estabeleceu cada uma dessas coisas com seus objetivos claros. Agora, qual é o objetivo claro da igreja? Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e fazei o quê? Está escrito aqui. Pregai o evangelho a toda criatura. O governo jamais vai fazer isso. Se o evangelho há de ser pregado pela igreja de Cristo. Se o evangelho há de ser anunciado aos perdidos, será anunciado por nós, pelos nossos lábios. Se há de investir para a pregação do evangelho, será do nosso bolso, os filhos de Deus. Se realmente o evangelho há de ser proclamado no nosso país, será pelas igrejas de Cristo, não pelo governo. Não importa o governo que esteja lá. Mudam-se os governos, a nossa responsabilidade não muda. Passam os governos, a igreja não passa.
Mudam-se os ideais de governo, o ideal da igreja não se mexe, ela é eterna. Independente de quem esteja no Palácio do Planalto, ou aqui no governo estadual ou municipal, a mensagem da igreja é pregar o Evangelho. Isso nunca muda. Em Efésios capítulo 4, a mensagem da igreja também é edificar os salvos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o dever da igreja? Edificar os crentes. O governo cuida de saúde, de moradia, de bem-estar, de leis, de ruas, de semáforos, de asfalto, de rodovias. O governo cuida de tudo isso. E a igreja, de edificar a vida dos salvos. Esse é o papel dela. Isso que Deus quer dela. Que realmente o aperfeiçoamento, o equipamento dos santos, a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo seja realizada pela igreja. E a igreja envolve os seus recursos nisto. Ganhar almas para Cristo, edificar as almas que já foram ganhas. Em Atos 20, 27, Paulo assim diz aos anciãos em Éfeso: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus é toda a verdade de Deus. A Bíblia inteira, não as partes que nós preferimos, mas todas as verdades que Deus tem nos revelado realmente na sua Escritura. A igreja instrui sobre política? Sim. A igreja escolhe candidatos? Não, porque não é a igreja que vota, são os cidadãos. A igreja instrui sobre realmente o papel dos crentes como cidadãos de seu país? Sim, e deve instruí-los. Deve instruí-los muito bem. A igreja deve chamar a atenção quando uma forma de governo maligna se aproxima? Sim, é verdade. Olhe para Israel e você vai ver isso. Mas o papel da igreja é anunciar as coisas de Deus. A igreja fala de política no sentido de instruir biblicamente os salvos quanto àquilo que Deus deseja dele. Mas a igreja faz isso sem assumir uma postura a favor ou contra o governo momentaneamente estabelecido por Deus. Ou seja, estamos sempre ao lado de nosso Deus. Então, como filhos de Deus, se nós olhamos para o Estado, se olhamos para a igreja, agora quando olhamos para nós pessoalmente, nós percebemos que é dever dos crentes pautar sua vida pelos princípios bíblicos em tudo. E esses princípios devem abranger todos os aspectos da sua vida. Primeiro, reconhecendo que a existência do Estado, do governo, é ordenado por Deus. Observe os versos 1 e 2 de Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. O que é resistir? Não está dizendo aqui que você tem que concordar com todas as ações do governo, que você tem que aplaudir todas as ações do governo, mas que você não se deve voltar contra governo, lei e ordem, como Deus o estabeleceu, e realmente ter a consciência disso. No verso 3, nós somos chamados a reconhecer que a função do Estado é manter essa ordem, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. É função do governo castigar o mal. E, finalmente, influenciar a nação por meio dos princípios bíblicos é nossa função. Você pode pensar assim: e como que nós melhoramos o nosso país? Como que nós melhoramos o nosso Estado? Como que nós melhoramos a nossa cidade? Simples, meu irmão. Seja um cristão de verdade. Seja um crente de verdade. Um crente da Bíblia. Você quer melhorar o seu país? Seja um cristão realmente da mais alta categoria. Seja um crente que honra Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória do seu Deus.
Faça isso. Seja um cristão de alta patente. Olha o que diz o verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Realmente não dê escândalos neste mundo, viva justamente. E Paulo diz no verso 33, como também eu em tudo agrado a todos. Eu não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos. Para quê? Para que assim se possam salvar. Sabe o que falta ao nosso país? Nós dizemos muitas vezes assim que nos falta um governo justo. Dizemos outras vezes que nos falta realmente melhores leis, melhores governantes, melhores juízes. Falta uma coisa em nosso país: melhores crentes. É isso que falta. Sabe por que o nosso país está como está? A cada dia, a cada semana, nós temos menos pregadores da palavra. A escassez de pregadores da Bíblia no nosso país nunca foi tão realmente sentida como nos nossos dias. Nós oramos por tantas coisas, meus irmãos. Não é errado orar por bons governantes, não é errado orar realmente por bons administradores de nosso estado, de nosso município, nada disso é errado. Mas nós nos esquecemos que o único poder capaz de mudar esse mundo, o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade é o Evangelho. De que adianta terem melhores governantes se nós não temos quem pregue a palavra de Deus? Ou seja, o que Deus nos manda realmente é para que assim se possam salvar. É isso que Paulo diz: olha, eu não estou buscando o meu interesse, eu quero o interesse de muitos. Você tem interesse pelo seu país, ore pela salvação dele. O problema é que faltam bons homens, homens que amam a Cristo e que estão dispostos a servi-lo. Eu quero colocar um parêntese aqui. Há uma ideia que diz que jamais um cristão deve entrar para a política. Primeiro, essa ideia não é bíblica. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre formarmos um partido cristão. Não, a Bíblia nunca disse isso. Vamos formar um partido cristão, vamos disputar as eleições. Não, a Bíblia nunca nos encorajou a isso. Porém, não há nada de errado em um cristão que é eleito para um cargo público, a fim de tratar de questões lícitas. Não há nada de errado nisso. Se ele realmente vai honrar a Cristo através da autoridade que ele recebeu. Realmente, o grande problema aqui é se ele será político ou cristão primeiro. Essa é a dificuldade. Mas realmente nos faltam cristãos em lugares de autoridade e nós sabemos da impiedade que domina o nosso país já há décadas e décadas. Você quer um melhor país? Você está preocupado com o futuro do nosso Brasil, do nosso Goiás, de Goiânia? Você está preocupado com aquilo que os seus filhos vão herdar? Então, antes de tudo, seja um cristão. Dê o seu exemplo. Você é a luz do mundo. Foi assim que Cristo te intitulou. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Para em Mateus dizer: vós sois a luz do mundo. Ou seja, seja um cristão verdadeiro. Seja um homem da Bíblia. O grande problema, muitas vezes, é que os cristãos estão esquecendo de ser os cristãos da Bíblia. Os cristãos que amam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus e que pregam a palavra de Deus. Muitas vezes falamos tanto de política, mas não de que forma nós podemos ser melhores cristãos nesse mundo que precisa disso. Crentes, cristãos, servos de Cristo. Se nós falássemos menos e dobrássemos mais nossos joelhos, a situação não seria essa. Nós mais debatemos do que oramos. Que país que nós temos? Enquanto debatemos este ou aquele lado, este ou aquele está certo ou errado, este é o bom e este é o malvado, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e dizer ao nosso Deus: Senhor, olha, a situação é essa e a culpa é nossa. Lembra o que fez Esdras quando viu a circunstância do povo?
Ele não tinha participado daquilo. Mas quando ele vê Jerusalém destruída, tudo acabado, ele chega e vê aquela circunstância, ele se veste de pano de saco e cinzas, e a oração dele é: Senhor, nós merecemos tudo isso. É tudo culpa nossa. Deixamos de buscar ao Senhor. Ao invés de culpar os governantes, olhe para si mesmo. Você está sendo o cristão que esse mundo precisa ver. Você é o cristão que o mundo precisa ver no seu trabalho, nos seus negócios, na sua escola, para os seus vizinhos. Você é o cristão. Nós reclamamos tanto do trânsito de Goiânia, não reclamamos? Falamos misérias do trânsito de Goiânia. Você é um cristão no trânsito? Você é um cristão enquanto dirige seu carro? Você é um cristão no trato com as pessoas? Nossos dias as pessoas já saem dispostas realmente a todo enfrentamento. O que elas não esperam receber é gentileza. E você já percebeu o quanto que a Bíblia nos chama a atenção sobre isso. Irmãos, o Senhor nos chamou a ser sal da terra, porque o sal é aquilo que impede que tudo se apodreça. O sal ali não é aquele que dá sabor, é aquele que impede a putrefação. Ao dizer que somos sal da terra, ele está dizendo que este mundo só não está pior, por quê? Porque ainda existem cristãos nele. O dia em que, então, o arrebatamento tirar os cristãos deste mundo, você sabe o que acontece. O caos total. O tempo tribulacional é um tempo de caos sobre esse mundo. Não tem mais cristãos. Ainda na primeira parte da tribulação se converterão alguns. Haverão as 144 mil testemunhas do Senhor. Mas eles terão pouca força no meio de tanta bagunça. O que Deus está nos chamando e o que Ele nos usa é como instrumentos para que a situação não piore ainda mais. E a única coisa que a Bíblia nos diz em tudo isso é que basta que nós sejamos crentes de verdade. Não precisa de mais nada. Absolutamente nada. Apenas seja um verdadeiro cristão e viva o verdadeiro cristianismo. Medite nas Escrituras. Dobre os seus joelhos. Anuncie Cristo. E não há nenhum outro remédio melhor do que isso para este mundo. É difícil. É impossível fazer isso. O que impede que você dobre os seus joelhos em prol daqueles que você tem orado, as autoridades e tudo no nosso país? O que impede que você tire os olhos do noticiário, desligue lá a televisão e dobre os seus joelhos ali na sua sala dizendo: Senhor, nosso país está desse jeito. Nós precisamos que o Senhor haja aqui. Deus vai agir, Ele sempre agiu. Se nós realmente somos cristãos de verdade, a Bíblia que está sendo ouvida dos nossos lábios, irmãos, eu acho vergonhoso para um crente discutir como está sendo discutido política na rua. Muito mais numa bateção de boca e em palavras que não devem ser proferidas do que outra coisa. Ao invés de proferirem a palavra de Deus. Lembrar a verdade da palavra de Deus. E falar sobre Cristo a essas pessoas. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, se desejamos ser uma bênção para o nosso país, para o nosso estado e para essa cidade, é ser um crente de verdade. Você está disposto a isso? A ser um cristão verdadeiro? Porque se você realmente entende o que é amor, você vai entender o que é isso. Você pode dizer que ama o nosso país, mas a melhor maneira de amar esse país é ser um crente de verdade. A palavra de Deus nos chama a orarmos pelas nossas autoridades, a orarmos por aqueles que estão revestidos de autoridade. E ele claramente diz: admoesto-te, 1 Timóteo 2, 1 e 2, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Eu convido os homens desta igreja a fazermos isso ao final desse culto, a orarmos pela nossa nação, a
a orarmos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Os problemas são grandes, verdade, mas o nosso Deus é muito maior que eles. Os homens que quiserem vir à frente, vamos terminar o culto de hoje orando, intercedendo, pedindo que o Senhor nos use como instrumentos nas suas mãos para apresentar Cristo à nossa nação.